Ora bem, senhores deputados, vamos então dar continuidade aos nossos trabalhos. Temos a segunda parte da reunião, que diz respeito a duas audiências. No âmbito da apreciação na especialidade, eu pergunto se os nossos convidados já nos estão a ouvir. Os nossos convidados já nos estão a ouvir? Estão a ouvir? Temos então, vamos dar reinício aos nossos trabalhos, ou continuar os nossos trabalhos. São duas audiências. No âmbito da apreciação na especialidade da proposta de lei 3216, primeira do Governo, que assegura a execução na ordem jurídica interna do Regulamento da União Europeia 2022-2065, relativo ao mercado único para os serviços digitais e que altera a Diretiva 2031/CE. Esta primeira audiência vai-se realizar por videoconferência, como já conseguimos constatar. Está connosco o Dr. Miguel Carretas, Diretor-Geral da Audiogest. Bom dia, Sr. Doutor. Está-me a ouvir perfeitamente? Muito bom dia. Ótimo. Estou a ouvir perfeitamente. Muito bem. Então temos condições técnicas para realizar esta audiência. Sr. Doutor, seja muito bem-vindo, não fisicamente, mas por videoconferência, à Comissão. E então começaríamos. Deixe-me só certificar que o Dr. Miguel Carreta está consciente da grelha que temos para os nossos trabalhos. Portanto, dispõe de uma intervenção inicial de 10 minutos, a que seguirá uma ronda única de perguntas de 3 minutos cada grupo parlamentar e o Sr. Doutor depois, no fim, dispõe de 10 minutos para concluir, responder e encerrará então esta audiência. Sr. Dr. Miguel, podemos então iniciar? Está preparado para a intervenção inicial? Sr. Doutor, faz favor. Estamos a ouvi-lo bem, faz favor. Muito obrigado a todos e queria agradecer a esta comissão em especial, mas, enfim, fazendo jus àquilo que costuma ser a disponibilidade do Parlamento, mas neste caso uma disponibilidade muito especial. Eu, de facto, não me encontro em Lisboa, estou em trabalho no estrangeiro, portanto, queria-vos agradecer a disponibilidade que tiveram não só para nos receber, como também para conseguirmos efetuar desta forma esta intervenção que, muito francamente, eu acho que ela será relativamente curta. E eu começaria por apresentar a Audiogest. A Audiogest é uma entidade, muito brevemente, claro, é uma entidade que representa em Portugal a indústria da edição musical, os produtores, sendo que quando nós falamos nesta indústria da edição musical, parece que estamos a falar de uma grande indústria. Não, estamos a falar, neste momento, de um substrato associativo que a Audiogest tem, que é maioritariamente composto por pequenas e microempresas independentes e muitas vezes por artistas autoeditados. Esse é o grosso do nosso substrato associativo. E depois, claro, a indústria tradicional nacional e as empresas que, atuando em Portugal, são detidas por capital estrangeiro das grandes majors internacionais, que também representamos. Dada esta nota, dizer o seguinte: o nosso interesse na questão do regulamento dos serviços digitais, e permitam-me esta nota, por se tratar de um regulamento e não de uma diretiva, ele está em vigor, vigorará, aliás, independentemente de qualquer legislação nacional. Isso não significa que não seja preciso, como o próprio regulamento prevê, que essa legislação nacional exista, no sentido de regular a aplicação do regulamento europeu em Portugal, neste caso concreto. E esta nota é importante precisamente para dizer que o essencial da questão que os seus deputados estão a tratar está tratada no regulamento e também assim e é aplicável diretamente, e também assim o essencial daquilo que nós temos para dizer. A nossa preocupação, a Audiogest, portanto, é uma entidade que se movimenta na área e na proteção dos direitos de autor e direitos conexos de artistas e produtores. Dito isto, a nossa principal preocupação é que salvaguardar a permanência de vigência de uma lei, que é a Lei 82/2001, que permite que uma autoridade administrativa, no caso, a Inspeção-Geral das Atividades Culturais, possa, em determinados termos muito apertados, porque bloquear o acesso
ou, ou, peço desculpa, bloquear o acesso ou impedir ou exigir a retirada de conteúdos ilícitos por violação clara, patente de direito de autor. Eu digo-lhe que ela é muito limitada porque isto não substitui um tribunal, ou seja, isto serve exclusivamente, o que está previsto na lei, exclusivamente para quando nós estamos a falar de um serviço digital, um serviço de serviços intermediários digital, portanto, serviço de acesso, serviço de armazenagem, etc. É ele que é dirigido à ordem, mas ele só pode ocorrer quando estamos perante um site ou plataforma que sirva essencialmente para disseminar conteúdo pirata. Isto não serve para outras coisas, não serve para discussões jurídicas sobre titularidades, etc. São coisas muito claras e muito evidentes. Quero-vos dizer que esta lei é uma lei que deve orgulhar Portugal, no sentido em que ela foi seguida e está a ser seguida por outros países europeus, e não é por acaso que o regulamento ressalva que autoridades administrativas competentes, independentemente do coordenador dos serviços digitais ou das autoridades para efeitos de aplicação do regulamento, podem de facto dar uma ordem de bloqueio ou restrição de acesso a determinados serviços, tal e qual como a lei portuguesa faz. Essa salvaguarda que o regulamento tem foi feita para salvaguardar a lei nacional. A nossa. Ela existe também noutros países, mas começou por nós, os outros imitaram. E, portanto, é muito importante para nós que esta lei permaneça em vigor. E permaneça em vigor de forma harmonizada com o regulamento dos serviços digitais, que entretanto já existe, e com a regulação nacional do regulamento, peço desculpa pelo pleonasmo, mas é exatamente assim, dos serviços digitais. E nesse sentido, devo dizer-vos o seguinte, bom, não só o regulamento permite perfeitamente que assim seja, está lá previsto, de facto. Aliás, está previsto, inclusive, no regulamento, que estas autoridades administrativas, quando determinam quando dão uma determinada ordem de impedimento de acesso ou bloqueio de acesso ou remoção de conteúdo, devem informar o regulador para efeitos de serviços digitais, ou seja, o coordenador dos serviços a autoridade coordenadora para a fiscalização da aplicação do Regulamento de Serviços Digitais. Ou seja, é porque estamos a falar de outra entidade, de facto, e o próprio regulamento admite que outras entidades administrativas que não as entidades designadas para fiscalizar o cumprimento da lei, desta lei que estão agora as excelências a discutir, e do regulamento dos serviços digitais, diziam outras entidades, de facto possam praticar estes atos, porque senão não faria nenhum sentido dizer que estas entidades administrativas informam o coordenador dos serviços digitais. Porque uma entidade não só auto-informa. É claríssimo que isto é possível. Mas se isto é possível no plano europeu, e está claro, a passagem à ordem jurídica interna da proposta de lei, tal como ela está, poderá levantar dúvidas na ordem jurídica nacional sobre a vigência e a manutenção da vigência da Lei 82. E eu aqui, a solução não é nada de novo. A solução é fácil, os senhores deputados já têm, aliás, além de ter circulado, creio que ainda ontem, porque eu estava num voo, creio que ainda ontem acabaram por receber, porque quando cheguei depois liguei-me à internet e foram disparados e-mails, e eu creio que ainda ontem acabaram por receber já na comissão, tivesse com os parlamentares, enfim, a nota do essencial daquilo que eu estou aqui a dizer, e portanto os nossos contributos também para ficarem registados em texto, mas os nossos contributos, como verão, aquilo que nós dizemos é uma coisa muito simples, e que vou aqui agora repetir. Aquilo que para nós, a solução está encontrada. Ela foi encontrada pela Inspeção-Geral das Atividades Culturais, que foi também, enfim, a quem Vossas Excelências, e a me ver muito bem, solicitaram também o seu parecer. Curiosamente, o gabinete da Senhora Ministra concorda com a necessidade de fazer exatamente aquilo que a IGAC está a fazer e também o recomenda. Então, o que é que a IGAC, no fundo, propõe? A IGAC propõe não que se mexa na estrutura daquilo que está já na proposta de lei, mas uma coisa muito simples, que se aproveite esta proposta de lei, se aproveite, coisa que nós entendemos que é necessária, para alterar a Lei 82 de 2001, tal sobre fiscalização
de materiais disponibilizados em violação de direitos de autor, ou seja, conteúdos disponibilizados em violação de direitos de autor, no sentido de a conformar com o regulamento dos serviços digitais, prevendo, por exemplo, isto mesmo que vos acabei de dizer, que a IGAC, uma vez bloqueando, tem que informar o coordenador dos serviços digitais e uniformizando, coisa que é muito importante, porque senão depois deixamos-nos entender aqui com os conceitos, e uniformizando os conceitos de acordo com o regulamento dos serviços digitais. Portanto, foi isto mesmo que a IGAC fez. Isto tem a vantagem, obviamente, de ficar resolvida a questão da vigência da lei, porque, como é óbvio, o legislador, no caso de Vossas Excelências, não estariam a alterar, a proceder a uma alteração de uma lei que não continuasse a vigorar. Ficava tudo resolvido e ficava esta conformação feita, este adjornamento bem feito, evitando-se dúvidas sobre definições, nomenclaturas. Ainda por cima, a proposta da IGAC tem outra vantagem. Eu dizia-vos muito bem da Lei 82 de 2001, mas ela tem um erro, que decorreu, enfim, penso eu que até, honestamente, penso que terá sido um erro na votação na especialidade. Foram removidos 2 artigos que eram essenciais, que estavam na proposta inicial, que regulavam o procedimento de recurso. Porque o recurso é feito para o Tribunal da Propriedade Intelectual, tal como está previsto e bem, só que o Tribunal da Propriedade Intelectual é um Tribunal Civil. E, portanto, é preciso prever uma tramitação que regule este processo. E há uma tramitação semelhante, o único caso em que o TPI, Tribunal da Propriedade Intelectual, também regula um recurso no ato administrativo, é o recurso de atos do INPI que rejeitam ou concedem patentes, por exemplo. E nestes casos o que se fez foi, o que se tinha proposto fazer, e muito bem que foi a proposta apresentada na altura, na versão inicial, era que se, de alguma forma, decalcasse esse procedimento. Esse procedimento estava previsto na proposta inicial, por qualquer razão saiu, e nós, portanto, temos uma lei que diz que o recurso é para o TPI, mas que é impossível tramitá-lo. E a própria IGAC vem lembrar isso, vem lembrar uma outra coisa, que é, no processo legislativo da Lei 82, o Conselho Superior da Magistratura e os senhores juízes do Tribunal de Propriedade Intelectual disseram que faria todo o sentido que aquelas normas estivessem, que estavam bem feitas e que fazia sentido, e que era um procedimento que já estavam habituados a tramitar, etc., fazia todo o sentido. Só que por ele não ter passado, de facto, para a lei, o recurso é impossível. E a IGAC, no fundo, tem ainda a vantagem, o contributo da IGAC, de vir prever, e bem, esta tramitação do recurso dos atos dela própria IGAC. A IGAC neste trabalho falhou, peço desculpa pela expressão, mas enfim, é isso, teve ali 3 ou 4 pontos onde se esqueceu de proceder a essa uniformização, claramente erros materiais, são coisas que passam quase despercebidas, da uniformização de linguagem, e aquilo que nós fazemos na proposta que vos apresentámos é uma coisa muito simples. É que copiamos integralmente a proposta da IGAC, que não é nossa, já agora que não seremos nós a querer obter créditos sobre aquilo que não fizemos, e a única coisa que fazemos é editar nessa proposta de alteração alguns números onde era preciso fazer essa uniformização, e sublinhando onde é que ela está feita, onde era preciso fazer essa uniformização e por, enfim, penso eu, Soutor, se puder digamos assim, concluir, por distração, favor. ela não passou. Dito isto, Isso. muito simples, Srs. Deputados, aquilo que pedimos é uma coisa simples, é que sigam a proposta da IGAC, tomem atenção àqueles ligeiros casos em que a IGAC, certamente por lapso, não fez essa uniformização, eles estão no nosso documento, e proposta essa que, aliás, é também secundada pelo próprio gabinete da Sra. Ministra da Cultura, e estamos a tratar de uma lei que foi aprovada pelo salvo erro, não sei se teve votos contra, mas foi aprovada, pelo menos, com votos a favor do Partido Socialista e do Partido Social Democrata à data. Portanto, no fundo, ela gerou um amplo consenso. E não foram só esses, agora não me lembro exatamente de cor. Muito obrigado, por esta possibilidade que me deram. Miguel Carretas. Passamos agora à fase de perguntas ou de comentários. E pergunto aos seus deputados quem se inscreve. Sr. Deputado José Rui Cruz, do Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. Cumprimento também o Dr. Miguel Carretas. Queria agradecer os contributos que nos trouxe e queria agradecer-lhe naturalmente também os contributos que nos enviou por escrito e que certamente serão importantes nesta análise desta proposta de lei número 32.
A digitalização da economia tem trazido oportunidades e desafios para os setores aqui representados. Estamos num tempo que estes assuntos aqui abordados fazem muito sentido, são novas realidades que todos damos conta no nosso dia-a-dia. E este Regulamento de Serviços Digitais, com esta proposta, visa executar no ordenamento jurídico nacional, garantir um ecossistema digital mais seguro, equitativo e transparente, promovendo um equilíbrio entre inovação, proteção dos consumidores e responsabilidade dos diferentes intervenientes. Sabemos que esta legislação terá impacto no vosso trabalho e nas vossas indústrias, penso que valorizamos as vossas perspectivas e também sabemos que tem impacto na vida de todos nós. Destacou-se a sua intervenção no sentido de criar regras claras para os prestadores de serviços e a importância de garantir um ambiente que permita o crescimento da indústria sem comprometer a segurança e os direitos dos consumidores. Gostaria de lhe colocar algumas questões, nomeadamente em relação à regulação do setor dos videojogos. Nesse setor, a regulação digital tem de equilibrar inovação e responsabilidade. Consideram que esta proposta de lei proporciona um quadro claro e equilibrado para os vossos membros? Ou há aspectos que podem suscitar insegurança jurídica ou dificuldades na sua aplicação? Em relação aos desafios na relação com os prestadores de serviços digitais, os videojogos dependem fortemente de plataformas intermédias, desde lojas digitais até serviços de streaming. No vosso entender, a proposta de lei cria mecanismos adequados para garantir uma relação transparente e justa entre as empresas do setor e esses prestadores de serviços? Em relação à proteção dos jogadores, falam da importância da jogabilidade responsável. De que forma esta legislação pode contribuir para a proteção dos jogadores, especialmente dos mais jovens, no ecossistema digital em que operam? Em conclusão, estamos certos que os vossos contributos nos ajudarão a construir um enquadramento legal que não só cumpra os objetivos do Regulamento de Serviços Digitais, mas também proteja os interesses das indústrias culturais e criativas, dos promotores de conteúdos e, claro, dos consumidores. Obrigado pelos vossos contributos. Muito obrigado, Sr. Deputado José Rui Cruz. Pelo Grupo Parlamentar do PSD, é o Sr. Deputado Gonçalo Lage. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados, em particular o nosso convidado Miguel Carretas. Agradeço muito a exposição que aqui foi feita. Bom, cumpre desde logo dizer que, no essencial do que aqui foi dito, nós estamos de acordo e até estamos em crer que o que está previsto no regulamento até é, de certa forma, complementar e não no sentido de retirar qualquer competência que já hoje é exercida pelo próprio IGAC, não é? E qualquer fiscalização ou bloqueio de sinal que seja necessário, intervenção, e que nós sabemos que é importante no sentido de cautelar e de garantir, sobretudo, a parte mais importante, que é a questão dos direitos de autor e da legalidade no que diz respeito a esta matéria. E nós vemos que nesta aplicação deste regulamento, que enfim, que é bastante vasto e é complexo, não é um documento simples de se analisar, foi um documento que se chegou já depois de muito trabalho e de muitas entidades que foram ouvidas, onde todas participaram, e que chega a um ponto que nos parece, do nosso lado, que permite-nos que se possa dar um salto em frente no que diz respeito a se criarem regras claras de um coordenador da própria informação e de fiscalização de todo o serviço digital e que envolve variedíssimas entidades e autoridades e polícia, não é? É um assunto que envolve as forças de segurança diretamente e que nós percebemos que hoje em dia vai exigir cada vez mais uma maior coordenação e maior capacidade de interligação com estas entidades. E isto para dizer o quê? Que no próprio regulamento o que está previsto que aconteça é que deixe de existir uma tutela direta de um governo, seja este, seja outro, destas matérias, mas que estas matérias possam ser matérias que sejam seguidas diretamente por entidades independentes, sem qualquer interferência política e que possam, sobretudo, robustecer e criar e terem melhores condições de atuarem e de fiscalizarem os próprios serviços digitais. Isto é o objetivo que está, obviamente, aqui implícito e que eu creio que é conseguido desta forma.
A própria ANACOM vai ter aqui um papel determinante e importante, e nós percebemos que a ANACOM é uma casa por excelência de uma grande capacidade técnica e de uma grande capacidade de intervenção, que irá criar e há de ter equipas próprias, única e exclusivamente dedicadas a esta matéria. Portanto, nós estamos em crer que vai ajudar a criar maior eficiência e maior capacidade de atuação do que existe hoje em dia, mas também estamos em crer que tudo o que está aqui previsto não pode, de alguma forma, prejudicar o que já estava anteriormente a funcionar e a funcionar bem, nomeadamente do que diz respeito à Lei de 82 de 2021, que é a tal de 30 de novembro, que permite que, obviamente, estas entidades, como o IGAC, possa ser complementar a todo este processo. E, portanto, neste sentido, eu queria, manifestando, obviamente, este desejo do nosso lado, que todas as entidades possam funcionar em conjunto, que não haja aqui nenhum atropelo, mas que possam permitir que nós possamos, daqui a uns anos, vir a dizer que temos um mercado que funciona de forma melhor e que os direitos de autor estão protegidos, e é esse o nosso objetivo, e, portanto, agradecemos muito a sua intervenção e é nesse sentido que nós também estamos a trabalhar. Muito obrigado. Obrigado eu, Sr. Deputado Gonçalo Laje. Pelo Grupo Parlamentar do Chega, é o Sr. Deputado Carlos Barbosa. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo a si, todos os seus deputados, e o Dr. Miguel Carretas, por nos vir ajudar neste âmbito desta regulação. É sobremaneira importante nós termos uma regulação mais eficiente e acompanharmos também aquilo que já está a ser feito na Comunidade Europeia e em vários países pela Europa fora, em conseguirmos precaver e indo ao encontro dos direitos de autor, conforme o Sr. Deputado Gonçalo falou, e bem. E também lhe lanço agora uma questão. Não sei se reparou, ontem houve uma notícia em que a Google, houve agora uma jurisprudência em que a Google foi multada, se não me engano, 1.000 euros por dia pelos acessos a sites de streaming. Será isso uma forma de nós começarmos a efetuar realmente este combate para estes âmbitos? Há realmente esta importância de nós começarmos a ter este tipo de medidas, quer seja no âmbito do streaming de áudio e televisivo que tem sido feito, e toda a gente conhece o que está a acontecer no nosso país, em que o nosso país é considerado o 9º país da Comunidade Europeia com este tipo de circunstâncias, mas ao mesmo tempo também a precaução que tem que ser associada também aos jogadores que fazem em modo na própria internet, e que tipo de formas é que vocês nos podem ajudar para criar-se aqui realmente algo robusto para que todos os direitos e deveres sejam salvaguardados neste tipo de questões. E é tudo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado eu, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Filipe, do Partido Comunista Português. Sr. Presidente, muito obrigado. Srs. Deputados, Dr. Miguel Carretas, queria cumprimentá-lo, agradecer a colaboração que tem tido ao longo de já muitos anos com esta Assembleia em vários processos relativos à representação da Audiogeste, e queria dizer-lhe que ouvimos a sua exposição, que foi muito clara e, portanto, mais uma vez, só para agradecer a clareza da exposição que fizeram e o caráter construtivo da colaboração que trouxeram mais uma vez a esta Assembleia. Muito obrigado. Sr. Deputado, Dr. Miguel Carretas, então, para concluir, tem 10 minutos disponíveis para responder e tecer as conclusões que entender. Faz favor, Sr. Doutor. Ora, muito obrigado, Srs. Deputados, muito obrigado pelas vossas questões e pelas intervenções de Vossas Excelências, e eu vou tentar ser também o mais sucinto possível, até porque, de facto, eu não tenho muito para responder, e não tenho muito também neste sentido. Enfim, começando por ordem das questões tais como elas foram levantadas, agradecer a intervenção do Sr. Deputado José Rui Cruz, dizer-lhe que eu sei que há uma preocupação, enfim, das generalidades dos Srs. Deputados, mas também do Sr. Deputado, esta questão digamos, do equilíbrio de valores, de interesses e direitos nesta legislação,
mas dizer-lhe que eu tenho uma opinião sobre as perguntas que formulou relativo aos videojogos, proteção dos jogadores, etc., mas também tenho o dever de ficar calado porque eu não represento videojogos. E, portanto, nessa matéria vão ter a possibilidade de ouvir, ao que sei, já de seguida, alguém que vos pode esclarecer, ou por outra, ter uma posição institucional verdadeira e própria sobre esta matéria. Portanto, nesse sentido, pedir-lhe desculpa por não responder, mas tem apenas que ver com uma questão. Eu não gostaria que outros falassem sobre as produções musicais, as gravações musicais, e, portanto, também entendo que não devo falar sobre aquilo que seria sempre apenas, e só uma opinião pessoal, que não vincularia ninguém. E, portanto, aí falaria apenas como cidadão. Quanto à questão, quanto à intervenção do Sr. Deputado Gonçalo Lage, agradecer-lhe também e dizer que não posso concordar mais. Que se trata verdadeiramente de complementaridade entre as duas normas, entre as duas regulações, vamos chamar assim, e que aquilo que procuramos demonstrar, aliás, na sequência daquilo que a IGAC também demonstra, que essa complementaridade é não só possível, como é desejada no quadro do Regulamento dos Serviços Digitais. Dizer-lhe também que nós, fazendo referência ao trabalho que sei que houve e que envolveu um conjunto vasto de entidades na preparação da proposta, tenho nota disso e tenho perfeita consciência disso, e dizer-lhe que também não é por acaso que nós apoiamos e digamos, assinamos por baixo, sem, contudo, tirar o mérito que eu fez, mal seria que fosse eu a fazê-lo, mas assinamos por baixo a proposta da IGAC. E porquê? Porque ela não vai tocar em nada daquilo que é a intenção e o próprio conteúdo daquilo que está na proposta de lei. A única coisa que ela procura fazer é assegurar, de facto, essa complementaridade e criar as regras que asseguram essa complementaridade de comunicações entre o regulador setorial, chamemos-lhe assim, que é a IGAC, para determinados casos muito específicos, estão na lei de fiscalização e bloqueio de conteúdos e violação de direitos de autor, e de assegurar que essa comunicação é feita, é uniformizada, que a ANACOM tem essa informação, resolver questões de nomenclatura que não são despeciendas, porque é evidente que a Lei 82 de 2001 foi feita com base naquilo que existia na altura, que era essa sim diretiva do comércio eletrónico, e que tinha definições que não são iguais àquelas que hoje tem o Regulamento dos Serviços Digitais e que são aplicados uniformemente em toda a Europa. Daí a importância, e é só isto que pretendemos, de fazer esta conformação, verdadeiramente. Não há nenhuma, as alterações que estão propostas não são nenhumas alterações materiais, a IGAC não o propõe e nós também não, à Lei 82. Exceto na matéria em que se resolve um problema, que é, como já referi, que é de permitir o recurso dos atos da IGAC, porque eles não eram possíveis. E essa matéria, isso também faz todo o sentido, mas isso é completamente à margem diz que estamos aqui a discutir, mas é muito importante que se faça. Agora, não há nenhuma alteração substancial a esta lei, é precisamente esta conformação que se pretende. E, portanto, eu acho que a forma de, como diz o Sr. Deputado, e bem, que é importante manter tudo o que está previsto e não prejudicar o que está a funcionar bem, é precisamente esta que a IGAC propõe e que nós escondamos, enfim, como vos disse, com ligeiros acrescentos de pormenor, corrigindo que me parecem ter sido 2 ou 3 lapsos que estavam limpos e nada afetam em nada afetam nem a materialidade daquilo que é hoje a aplicação da Lei 82 de 2001, nem a proposta que a própria IGAC faz. E, portanto, salvaguardar a Lei 82 e salvaguardar a harmonia do sistema é fazer exatamente isto que sugerimos, sem pôr em causa, volto a repetir, em nada aquilo que consta já da proposta. Aliás, nós dizemos que não é preciso alterar a proposta em nada, a não ser fazendo estes aditimentos que são relevantes. Senhor Deputado Carlos Barbosa pergunta-me, Google multada em 1000 euros dia, salvo erro. Eu tive um rumor muito leve dessa informação, porque quando eu cheguei ao meu destino já era relativamente tarde e eu não consegui ver
não consegui ver o clipping ainda, porque também aqui é bastante cedo ainda. E, portanto, eu não tenho acesso total a essa notícia, mas ao que pude também perceber, quem vai falar convosco a seguir vai lhe poder explicar exatamente o que é que se trata. Acho que não é uma multa nesse sentido, presumo que tenha sido uma sanção pecuniária compulsória, mas isto permite-me salientar também uma coisa. Nem o regulamento dos serviços digitais, nem esta legislação que os senhores deputados estão a discutir, nem a Lei 82/2001, relativa especificamente aos direitos de autor, para violações claras e patentes que nós queremos salvaguardar, nada disto se substitui. Nem, em alguns casos, a única solução é mesmo essa, é o recurso ao tribunal. Ou seja, mesmo a Lei 82/2001 é boa, é funcional, mas, e muito bem, na minha opinião, por questões garantísticas, porque apesar de tudo é uma autoridade administrativa imediatamente recorrível, é verdade, e com recurso célere, se virem os prazos que estão previstos agora na proposta de IGAC, é de facto muito rápido. Mas, repara, apesar de tudo não é uma decisão judicial, e portanto, ela só é possível num contexto muito especial, onde estamos perante serviços aqui não intermediários, mas serviços digitais, sites, aplicações, etc., disponibilizados e que servem fundamentalmente para, ou através dos quais se procede fundamentalmente à violação de direitos de autor. Aliás, há critérios não vou dizer uma quantidade absoluta, mas há critérios que apelam a essa verificação. Aliás, essa verificação tem que ser feita, se virmos com todo o pormenor, em coisas que não são alteradas, tem que se de facto fazer essa demonstração, que é para isso que servem esses serviços. E, portanto, para tudo o resto, para questões mais complexas, eu sei que essa questão é uma questão complexa, eu conheço, mas quem está melhor habilitado a explicar, presumo eu que tenha sido parte nesse processo, é quem a seguir falará e também vos poderá dar essa explicação. E nessa forma, esta, perguntava o Sr. Deputado, é uma forma de resolver, é uma forma complementar de resolver, porque eu também entendo que nem tudo deve ser decidido, só casos evidentes e óbvios, através de autoridades administrativas. Quer dizer, o assegurar do controle jurisdicional é essencial também num Estado de Direito Democrático, como é óbvio. Sr. Deputado António Filipe, sou eu e a Audiogesto que lhe agradece todos os seus contributos, todas as suas intervenções. Sei que o Sr. Deputado é um defensor destas causas dos direitos de autor e direitos conexos, que de uma forma sempre equilibrada, coisa que para mim faz todo o sentido, e de facto há muitos anos que o faz. Dar-lhe nota de uma coisa, e dar-vos nota a todos os senhores deputados de uma coisa, eu sei que estou em contracorrente. Os tempos que correm não são favoráveis a defender a proteção dos direitos de autor e direitos conexos. Aliás, de uma forma, enfim, que em Portugal, enfim, muito por aí, mas não deixa de acontecer uma coisa estranha em Portugal, que é isto também, aquilo que normalmente acontece noutros países de divisão destas matérias entre direita e esquerda, quase que está aqui invertido em Portugal. É só isto que eu quero dizer, eu não quero ir por aí, mas de facto nós temos aqui um problema estrutural, que é os direitos de autor não estão a ser, como é que eu ia dizer, não estão na moda. Não é nada simpático, eu percebo, não é nada simpático para a generalidade da sociedade, mas não nos podemos esquecer de duas coisas. Antes de mais, que os direitos de autor são uma propriedade, e que eu diria que às vezes estas coisas parecem aqui que estão um bocadinho alteradas do espectro político nacional, comparado com aquilo que eu sei que ocorre noutros países. Estou a falar por essa experiência. São antes de mais uma propriedade, e essa propriedade tem que ser assegurada da mesma forma que tem que ser, aliás, é uma forma de propriedade intelectual, como também os são as patentes, como também os são as marcas, e eu não vejo esta tendência para comprimir assim tanto os direitos de patentes e de marcas, e em alguns casos poderia ou não fazer sentido, nem sequer vou discutir isso. Mas dizer-lhe também outra coisa, e dizer-vos a todos, no caso português, e ao contrário das constituições saídas do pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, mais tarde ou mais cedo, em Portugal, infelizmente, muito mais tarde do que cedo, mas isso
enfim, é o que foi a nossa história. Doutor, pedir Todas que, elas- entretanto, pudesse concluir, está bem? Vou ser muito rápido, Muito obrigado. só ficar esta nota. Todas elas protegem os direitos de autor, mas todas as que conheço protegem apenas enquanto propriedade. Na Constituição Portuguesa, a proteção dos direitos de autor é um instrumento direto da liberdade de expressão e da liberdade de criação artística, pelo que, até por aí, estas matérias devemos tirar daí decorrências e devem assumir para todos nós uma particularidade, importância e acuidado, e desde logo, se me permitem dizer isto, para os senhores, para a Vossa Excelência e para o legislador. Eu queria terminar só agradecendo, uma vez mais, penhorado, a vossa disponibilidade, pedindo desculpa pela dificuldade, enfim, que decorre naturalmente nós estarmos em presença, e agradecer-vos muito. É isto que tenho para vos dizer e desejar-vos a continuação de um excelente dia e dos excelentes trabalhos. Muito bem, tudo perfeitamente entendido, Dr. Miguel Carretas. Não houve dificuldade nenhuma, porque penso que nos ouvimos perfeitamente bem. Agradeço o seu contributo e, naturalmente, que mantemos disponíveis para acompanhar estas matérias e para aquilo que a Audiogesto entender apresentar como propostas ou como comentários ao trabalho que vamos realizando. Sr. Doutor, muito bom dia, muito obrigado. Senhores deputados. Eu é que agradeço. Muito bom dia, obrigado. Senhores deputados, só um momento, por favor. Vamos fazer nós temos uma audiência já ao 12h30 e eu estava a verificar se já estava disponível para se iniciar. Fazemos aqui uma suspensão dos trabalhos durante 5 ou 10 minutos. Muito obrigado, Srs. Deputados.